boa noite então. Primeiramente, segue o líder, mais uma vez, ganhando, perdendo ou vencendo, a gente se mantém líder. Dessa vez, uma liderança que nos faz abrir um pouquinho dos outros concorrentes, porque o Botafogo empatou com o Vasco no sábado e o Bahia perdeu para o São Paulo ontem, né? Fazendo jus aí às derrotas que o Rogério Ceni sempre sofre para os times que ele já comandou. Perdeu feio, perdeu de 4-1, se eu não me engano. E aí, dessa forma, o Flamengo abriu. Então, realmente é estranho, né? Não, perdeu de 3-1. 3-1. Eu não vi o jogo, mas eu acho estranho, porque a gente foi naquele jogo do Flamengo e Bahia aqui no Maracanã. O time do Bahia me surpreendeu muito. Mas é o futebol, né? O futebol é isso. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Um time tá bem e vai tomar uma goleada. Por isso que o futebol é assim, emocionante. É muito estranho, porque assim, eu falei isso no final da última live, né? O Palmeiras ganhou do Cuiabá, o Cuiabá goleou o Fortaleza e o Fortaleza goleou o Palmeiras. Então você não entende. O Vasco perdeu pro Bahia. Aí o Vasco goleou o São Paulo e o São Paulo goleou o Bahia, mas o Bahia já tinha ganho do Vasco. Então você fica, pô. Exatamente. Dá para Os entender critérios como é que o time do Vasco vai golear o São Paulo? Pois é. Tem como. Assim, a explicação que eu daria pro São Paulo golear o Bahia é que os caras estavam jogando contra o Rogério Ceni, que é um grande ídolo deles. Então, assim, de repente a torcida, o time estava totalmente envolvido e de repente goleou por conta disso. Giovani entrou agora aqui. Agora eu tô te vendo perfeitamente. Você conseguiu ajeitar a configuração, Giovani? Não. Depois eu te ensino, então. É tranquilo. Dentro do Instagram, você escolhe onde vai ficar o menu, se na esquerda ou na direita, e como é que a sua câmera começa. Aí sempre que você entrar pelo mesmo aplicativo, ela começa no frontal. Mas você tá me vendo? Não, só tô escutando vocês. Também não, Mas não tem problema não. também não tá vendo o Ramon? Não, mas eu sei que você tá de camisa do Flamengo, preto e vermelho, o Ramon tá com a camisa preta, tá tranquilo. Tô com a camisa dos Flagramáveis. Exatamente. Mas Então, como é que você sabe disso se você não tá vendo a gente? Você tá acompanhando outro aplicativo? Tá no celular, né? não, é porque antes Você entrou como eu espectador. vi vocês. Tá bom. Então, já começou aqui a conversar um pouquinho, porque o Thiago já chegou aqui. Thiago, saudações rubro-negras, boa noite, então, Thiago. Mais uma vez, líder, né, Thiago? Thiago sempre participando aqui, ajudando a gente. Dá uma secada no Palmeiras, o jogo do Palmeiras começou realmente agora, vai até colocar aqui pra gente comentando. Tem algumas coisas interessantes pra gente falar aqui, e aí também pedir a participação do Thiago, que tá sempre também comentando aqui, depois a gente pode ir. O Ramon tá vendo, Giovani? Só pra eu entender. Não. Ramon? Tô vendo você. Foda que eu não tô vendo o Ramon. Você só tá me vendo, não tá vendo o Giovani. Tá Não. bom. Eu tô vendo só o Giovani, eu não tô te vendo. Então, beleza. Então, vamos lá. A gente começou, então, falando um pouco sobre essa liderança e o campeonato estranho, né, Giovani? Nem tá na nossa pauta aqui, mas o Vasco perdeu pro Bahia, que perdeu de goleada pro São Paulo, mas o Vasco ganhou do São Paulo de goleada. Então, uma mistura, né? Aconteceu isso com o Palmeiras. Palmeiras perde pro Palmeiras ganha do Cuiabá, Cuiabá agora ganha do Fortaleza e Fortaleza goleia o Palmeiras. Então é um campeonato imprevisível. Nesse momento é bom saber disso, porque o Flamengo agora abriu uma gordurinha, né? Em cima, por exemplo, do Bahia, 3 pontos. E hoje, dependendo se o Palmeiras perder, também do Palmeiras. Né? Então, isso eu acho que é importante. O Botafogo a gente já abriu 2 pontos, é uma liderança diferente. Queria começar com o Ramon, saber quais foram os destaques dele desse jogo, Flamengo e o Ramon, que foi ao jogo. Então, assistiu o jogo lá no Maracanã. Eu e o Giovani não fomos nesse jogo. Então, impressões aí. Você foi no jogo, Giovani? Não, fiquei que nem você assistindo no replay. Beleza. Um conforto da nossa casa, né? A Ana Clara também chegando aqui. Então, qual foi a sua impressão do jogo aí? O que você destaca inicialmente, Ramon? Você que viu em loco lá, sem replay, esse jogo. Então, cara, eu destaco o principal, os 3 pontos positivos. Então aí, são quantos jogos que
Eram 8, né? O universo de 8 que a gente tinha Não, para não, passar. universo de 11, 9? universo de 11. De No 11? total, 11. No total, 11. Agora já passamos 3, então. 3 Não, ou 4. Já desde o foram jogo 6. já passou Foram 6. Vasco, Atlético Paranaense, Bahia, Fluminense, Cruzeiro. Tem mais algum, Giovanni, que eu esqueci? O Vasco Juventude, não foi um Juventude. destaque, foi o Grêmio. Então foi Então, o Grêmio, faltam Atlético Paranaense, Bahia, Fluminense, Juventude, Cruzeiro, 6 jogos. Faltam faltam ainda. 6 jogos. Faltam 5 Falta- jogos. Acho que Pra faltam gente passar. 4. 4 ou 5. Uns 4. Faltam 4, Tem então. agora o Atlético, depois tem o Cuiabá, depois tem o Fortaleza e talvez o Inter. Não é isso, Giovanni? Então são Isso. 4. 4 jogos. Então, cara, tá indo tudo, estamos ilesos, estamos passando perfeitamente bem, cara. Eu principalmente achava que ia ser agora, a gente ia perder o campeonato agora, nessa época. A gente está jogando com praticamente o terceiro time, que o primeiro está na Copa América, o segundo está machucado, e o terceiro é o que a gente está vendo. Ou seja, tá complicado e estamos ganhando na raça. O time do Cruzeiro é um time bom. Aquele meio campo dele, o Lourinho lá, o mais famoso deles é o... Como é que é o nome dele? Matheus Pereira. É o Matheus Pereira, né? Pereira. Meteu Então, o gol, né? que fez o gol, exatamente, fez aquele gol que a bola sobrou ali. Um gol ali, o jogador até trabalhado, no final um bate e rebate, a bola sobrou, ele pegou bem, botou lá no cantinho. Mas o time do Cruzeiro, o Flamengo é muito superior, cara. É um time bem treinado, mas é um time que ainda está em construção. E o time do Flamengo, mesmo sendo o terceiro time, dominou. O destaque assim, individualmente, cara, não tem nenhum cara assim que eu achei assim que foi extraordinário. O Gerson vem jogando bem, não tá com aquela preguicinha gostosa, tem que falar a verdade. O Alan é aquela disposição que a gente já sabe, embora seja de vidro. E foi isso, cara. O time jogou um futebol com raça, honesto, não teve preguiça. Que nem eu falo, né? Aquele jogo que eles escolhem para jogar, eles escolheram esse jogo com todos os problemas de contusão, de tudo, de Lil Gabi, que provavelmente interfere no vestiário. O time tá bem, 3 pontos positivos e vamos seguir no rumo ao Enia. Beleza. Giovanni, seus destaques iniciais aí, pontos positivos e negativos que você quiser emendar sobre esse jogo. Lembrando que eu queria falar 2 coisas aí sobre esse lance que o Ramon falou, que é o Matheus Pereira, e os destaques, mas vou deixar o Giovanni falar, depois eu entro aqui. Tá. Ontem foi uma vitória maiúscula, jogo muito difícil. O Cruzeiro é um time leve, tá lutando, né, nas cabeças do torneio. Ele começou a rodada em 5º e agora ele está em 7º. Vai ser um time que vai dar trabalho aí no campeonato. E o mais importante, eu falo igual o Ramon, né? Não querendo copiar, mas o mais importante são os 3 pontos. O Flamengo lutou até o final, conseguiu competir, jogar bem, diante dos desfalques que tem ainda das lesões e da Copa América, e conseguiu fazer uma boa partida. Já entrando aí para falar dos pontos positivos e negativos, né, dos jogadores, os positivos eu ressalto o Gerson, que vem sendo o símbolo do time, né, o motor do time, nessa ausência dos selecionáveis. Mais uma vez, o Pedro, que foi decisivo, foi o 24º gol dele no campeonato. Daniel, vou jogar a bola para você mandar para mim de novo. Deixa eu te fazer 3 perguntinhas. Quem foi o artilheiro do Carioca? Pedro. Quem é o artilheiro da Libertadores, contando só os times que jogaram na fase de grupo? Pedro. Quem é o artilheiro isolado do Brasileiro? Essa é difícil, mas eu acho que é o Pedro. Isso. Então, para mim, ele é o destaque não só da temporada, mas do futebol sul-americano. É um jogador que te entrega
participação em gol, e ontem não foi diferente. Teve uma chance e fez o gol. Mas dois pontos positivos. Pode falar. Não, é porque eu acho que o Pedro ele tem uma questão com a torcida, apesar de o Pedro ser um cara tranquilo, sei lá, os gols também ele tem um jeito de comemorar. Ele, quando chegou no Flamengo, o Flamengo já estava cheio de ídolo. Então, eu acho que ganhar o espaço como ídolo foi difícil para ele. E os gols que o Pedro faz são aqueles gols necessários, mas não são golaços, assim, que fica marcado na história, como, por exemplo, aquele gol de fora da área, de cobertura que o Gabigol fez contra o Santos. São gols, assim, que são essenciais e só que são gols normais. Então, eu acho que, nesse sentido, é por isso que o Pedro ainda não... Parece que ainda existe muita cobrança em cima do Pedro, né? Porque o nego espera que o Pedro vá destruir, vai fazer aquela grande jogada, e ele é muito mais efetivo do que craque nesse sentido, né? Mas, assim, sem dúvida alguma, você sempre traz aqui em toda live nossa, os números do Pedro são impressionantes. Talvez até mundialmente, né? Eu não sei se tem outro cara no mundo que esteja se destacando assim na sua liga. Claro que a liga na Europa, por exemplo, vai começar ainda, né? Em agosto, setembro, mas não me lembro de um jogador assim, né? Quando o jogador faz esse tipo de campanha, ele concorre a melhor do mundo, né? Sem dúvida. Mas aqui no Brasil isso nunca vai acontecer. Mas se o Pedro tivesse fazendo essa campanha na França, na Alemanha, na Itália, né, ligas ali que não são Premier League nem La Liga, ele estaria concorrendo, estaria em destaque, né? Seria o grande cara, por exemplo, da janela de transferências, porque o número dele é impressionante. Sim. Mais dois destaques para mim, né? Assim, mais coletivamente, pegando o lastro de jogos para trás, é o Rossi, e o último, para mim, ainda vou falar mais dois. Fabrício Bruno, que fez o gol. Até a gente tinha comentado isso anteriormente, que esportivamente o fico dele foi muito bom, que ele ia ser necessário, e ontem ele foi decisivo para a partida. Pontos negativos que eu achei foi o Lohan, que a gente ainda vai falar daqui a pouquinho, com mais detalhes, e o principal ponto negativo foi o Ayrton Lucas. Ele errou muitos passes, perdeu muita posse de bola, o gol saiu de um erro dele, ele vai ao ataque, perde a bola, o ataque acontece no corredor que ele deixa. Então ele está sendo um jogador que nos jogos ele está tendo muito altos e baixos. Ele pode acertar uma bola na trave e pode fazer uma besteira colossal lá atrás. Ontem, diante dos inúmeros erros deles, em um dos erros saiu o gol. Então, esses são meus pontos negativos e positivos. E o que você, Daniel, achou do jogo e quais são os seus pontos negativos e negativos diante dos jogadores? Eu ia falar, mas eu queria antes passar a bola pro Ramon, porque ele falou sobre o Matheus Pereira, que era o jogador principal do Cruzeiro. Inclusive, esse jogador foi ventilado pelo Flamengo. O Flamengo queria trazer esse jogador, mas o Cruzeiro realmente, na época, ainda era o Ronaldo. Eles fecharam as portas para o Flamengo trazer esse cara e renovaram com ele. Ele veio, estava de empréstimo. Mas eu queria fazer uma pergunta, não está nem na nossa pauta, mas queria saber do Ramon. Você acha que foi falha do Rossi, o gol do Matheus, chutando ali fora da área? A bola passou por todo mundo? Não, em absoluto, não, nem pensar, cara. A bola que ele chutou, ela bateu na bochecha da rede ali, não tem como. Foi um chute colocado forte, indefensável. Eu achei... não tinha como, cara. Tem que admitir... E ainda tem uma questão, cortando o Ramon. Quando o Matheus Pereira chutou, tinha gente na frente do Rossi. E isso atrapalha também. Se fosse um chute que a visão do Rossi tivesse toda clareada, eu acho que ele até chegaria na bola. Porque foi forte, mas não foi um chute super forte. Mas como a visão dele ainda estava poluída, jogadores ali na frente, o Matheus Pereira tirou dos jogadores do Flamengo que estavam fazendo a marcação, ainda dificultou ainda mais a defesa do goleiro do Flamengo. Porque, na verdade, a gente tem que... Já falamos em algum momento mal do Rossi aqui, porque o Rossi não pulava, etc. Então, só para a gente arredondar, eu também não achei falha, não. Eu achei mais falha de quem tentou cortar o chute. Porque, assim, um jogador que chuta ali, ele provavelmente não faz isso, só fez aquele jogo. Ele faz isso o tempo todo. Então, é uma questão de estudar o jogador. Você sabe que o cara chuta dali, você não pode deixar
a bola passar. Então, quem é o responsável por marcar o chute fora da área que errou, na minha opinião? Não, mas Claro que ali a foi um bola foi, bate-rebate. Ali foi meio rasteira. teve uma jogada construída e tal, mas ali foi um meio bate-rebate ali, a bola sobrou. Não tem o que fazer. Vai acontecer, alguém vai espirrar e a bola vai passar. Não tem. Infelizmente, o cara bateu bem, tem que admitir que o cara chutou bem, não tem como pegar. O futebol é isso, cara. Foi justamente que nem eu falei no grupo. Flamengo eu estava sentindo que o Cruzeiro estava ficando um pouco mais à vontade no jogo. Falei, pô, o Cruzeiro não pode empatar, porque se tomar um gol, não deu outro. O Cruzeiro conseguiu empatar o jogo. Aí eu falei, complicou agora. E o pior, uma partida péssima do Lohan, que faz parte também do garoto novo ainda, entendeu? Até estranha, a torcida vai a ele assim, daquela forma. Aí botou o Léo Ortiz. Eu falei, pô, agora acabou, não temos criação. Tanto que o nosso gol foi um gol de jogada, bola parada, né? Conseguimos a vitória ali com o nosso grande zagueiro, Fabrício Bauer. E partimos para os 3 pontos em Romanénia. Então, porque o que acontece? O Cruzeiro ele não estava jogando bem. Tanto que os próprios comentaristas, não sei se o Giovanni assistiu ouvindo o jogo também, mas os comentaristas estavam falando isso, que se o Cruzeiro queria alcançar voos maiores no campeonato, ele teria que partir para cima do Flamengo, mesmo jogando fora de casa. E aí eles trouxeram um dado que o Cruzeiro não faz, só tem 2 pontos fora de casa, ou seja, o Cruzeiro tem um péssimo desempenho fora do Mineirão. E eles estavam falando que se o Cruzeiro queria alçar voos maiores, eles precisavam jogar de igual para igual com o Flamengo. E aí, logo em seguida, o cara faz o gol esse gol deles. Então, assim, não estava realmente rendendo. O Cruzeiro estava tocando a bola, estava jogando, mas não estava pressionando o Flamengo, até que surge esse gol. E aí, por isso que eu estou perguntando também se não foi mais uma falha nossa do que mérito deles, entendeu? Não achei falha nossa. O Cruzeiro, na minha opinião, embora a gente esteja jogando, como eu falei anteriormente, um terceiro time, cara, eu acho, pela fase que eu vi do Cruzeiro, tá numa fase ainda muito, muito precoce ainda para querer você chegar no Maracanã contra o Flamengo e achar que você vai jogar de igual para igual. Talvez, eu achei inclusive uma semelhança com o Bahia. O time não foi catimbeiro, jogou futebol, não bateu, não foi covarde, jogou um futebol bonito, gostei do Cruzeiro. Parabéns. Eu não gosto de time catimbeiro que procura fazer cera, não, jogaram futebol, perderam, ganharam futebol. Então, eu acho que talvez, pensando pelo lado do Cruzeiro, o mais interessante seria você jogar de uma forma até diferente. Pô, vou recuar aqui para tentar garantir um ponto. Ir para cima do Flamengo, com todos os desfalques, ainda é um time ruim de ser batido. Ir para cima do Flamengo, eu acho que não é você ser. Você está arriscando muito alto, cara. Faz um jogo honesto contra o Flamengo no Maracanã para não perder. Você vai jogar contra o Flamengo e ir para cima, pode perder, não pode dar certo. Eu senti que eles pressionaram muito a arbitragem. Eu senti que eles foram muito para cima. Isso aí é um mal que o Flamengo não fez. O Flamengo não tem esse costume. O Flamengo tem essa característica nem de bater, nem de tomar cartão. Eu acho que o Cruzeiro, a fase que o time está, o time jogou bem, não foi covarde, jogou um bom futebol, é inferior ao Flamengo, tanto individualmente como na parte tática, e foi um jogo justo, cara. Não achei que o Cruzeiro foi uma falha do Flamengo. Não, o time do Cruzeiro é um bom time, um time bem treinado, mas é um time que ainda está em construção, cara. Eu vejo dessa forma. O que eu vi lá no Maracanã foi isso. Você tocou num ponto interessante que eu queria passar para o Giovanni, que você falou que o time ainda não tem essa maturidade de chegar realmente no Maracanã e jogar com o Flamengo de igual para igual. Para você ter uma ideia, o goleiro deles eu não lembro o nome. É um goleiro novo. Então, assim, tem muitos jogadores ainda ali. Você vê que é um time em reconstrução. Eu acho que está tipo um degrau abaixo do Bahia, que já está mais. O Bahia já está mais sólido, né? Tá mais aí o Thiago colocou aqui, ó. O Thiago, na verdade, já fez alguns comentários antes, só que eu não cheguei a falar. Ele está falando do Brasil, depois a gente volta nesse ponto aqui, porque se o Brasil ficar em segundo, o Brasil pega o Uruguai. Então, seria um adversário difícil para o Uruguai.
Enfim, e aí isso pode mudar aqui as datas desses jogos aqui, porque o Uruguai está com um time muito forte, isso é pauta aqui também pra gente. Mas o Thiago falou agora por último, que tem a ver com o que a gente está falando, que o Cruzeiro vai dar trabalho no segundo turno, por conta das contratações que ele fez. Talvez seja um dos clubes que mais contratou, e contratou bem pro elenco que tem, né? Contratou peças importantes, que é uma coisa que eu bati muito na tecla na última live, porque o Flamengo vive querendo trazer uns jogadores que, na minha opinião, nós já temos alguma coisa no elenco, e inclusive vai abafar outros caras que estão chegando. Mas isso é outra discussão. Mas o Cruzeiro realmente vai dar trabalho no segundo turno, mas eu concordo com o Ramon. E aí, passando para o Giovani, isso tudo aqui, você pode comentar o que você quiser, mas eu queria fazer esse outro comentário também. Eu chego, inclusive, a ficar com medo, porque aí você responde na tua pergunta, né? Qual é o ponto que eu destaco? Eu destaco positivamente a coletividade. Eu achei que o Flamengo jogou como um time, né? Então, a cada partida. O Flamengo é assim, né? A gente é torcedor, a gente sabe disso. O Flamengo, ele vive de superação. A gente nunca ganhou um jogo 4-0 mole. É sempre assim, porra, 1-0, 4-0 vai sair no final. É sempre um jogo que Só naquela, você precisa ganhar de naquela era 4-0, mas dourada, você. né? Mas aí isso aí É não uma tem como a gente era. falar só dela, né? É um momento, um ponto fora da curva. Nossa história como flamenguista sempre foi assim. Ah, Precisa ganhar de 4-0, a gente ganha de 3, aí esse quarto vai sair lá no último minuto. Então a gente nunca ganhou fácil. Então me parece que esse time, diante da dificuldade, ele está se mostrando o seu valor. E aí eu tenho medo de quando esses caras voltarem, o Flamengo não jogar como está jogando. Porque já voltou todo mundo, agora vai ser mais fácil. E aí começar a ratear. Queria saber do Giovani. Porque, na minha opinião, a coletividade é que venceu a partida ontem. Teve o gol do Pedro, né? Tivemos ali mais uma vez a raça do Fabrício Bruno, que já tinha disse na entrevista que queria fazer um gol contra o Cruzeiro, que o jogo especial da vida dele seria contra o Cruzeiro, porque foi o time que o revelou. Ele não faz o gol só, ele faz o gol e beija a camisa do Flamengo. Não me lembro de ter visto ele fazendo isso antes, mas se ele fez foi marcante, porque foi contra o ex-clube dele. Então, assim, eu vi vários jogadores, mais uma vez, se destacando, mas eu vi o coletivo do Flamengo. Eu vi os caras querendo superar. Eu vi os caras, quando acabando o jogo, assim, olhando para o céu e agradecendo, tipo, caraca, superamos mais uma. Então, isso mostra para mim uma vontade de ganhar, que eu fico com medo de voltar na Arrascaeta, voltando outros caras, o time ficar acomodado. Queria saber o Giovani o que ele achou com relação da coletividade do Flamengo. O Flamengo coletivamente já vem forte, na minha opinião, desde o início do ano, né? E isso é um dos destaques dos trabalhos do Tite. Um time bastante equilibrado, bom ofensivamente, bem defensivamente. O Flamengo é um time difícil de ser batido, difícil de levar gol. Então, o Flamengo vem crescendo nessa área. O Ramon, escutei, né, ele falando... Rapidinho, aqui. Tá vendo o Ramon, Giovani? Não. Ô, Ramon, você saiu? Não. Ramon tá onde? Você tá aí? Tô aqui, pô. Tá vendo, não? Não, porque você tá como Flagramável ou como Ramon? Eu tô como tudo. Não tá aparecendo aqui, cara. Você tá me vendo ou não? Não tô te vendo, mas eu queria saber como é que tu tá aparecendo pra gente. Se tu tá aparecendo como Flagramável ou como Ramon Moledo. Eu entrei pelo Flagramável, cara. Eu tô pelo Flagramável. É que ele tá mandando mensagem de repente pelo celular dele ou pelo computador. Tu mandou Mengão está embalado. Calado. Deixa o Daniel seguir a live. Não, tu falou aqui, ó, Mengão está embalado, mas pelo Ramon, por isso que eu não entendi. Isso deve ser mas vírus. Vai lá, Giovani. É vírus, segue a live. Vai, fala aí. Então, assim, vejo o Flamengo muito forte coletivamente, não hoje. Isso é uma rapidinho, você aqui, ó, vai tocando vocês dois, eu vou ter que deixar a câmera aqui só 1 minuto. Vai tocando vocês dois. Toca aí, Giovani. Aí eu vejo o Flamengo muito forte coletivamente. E vai lutar, para mim, o principal favorito ao título. E não vejo esse problema de quando os jogadores chegarem. Pelo contrário, eu só vejo solução quando chegarem e o elenco do Flamengo ficar ainda mais encorpado. Ramon, com certeza, enquanto o Daniel vai lá, vou dar uma de âncora. E só um detalhe do Cruzeiro, assim, que eu também discordo um pouquinho de vocês. O Cruzeiro
ele como visitante, ele só tem uma vitória, e aí ele é a 15ª campanha. Como mandante, o Cruzeiro é a 2ª campanha. Então, realmente, eles jogando fora de casa não estão tendo desempenho muito bom, e com o Flamengo esfacelado, era uma chance do Cruzeiro ganhar. Por isso que eu acho até inteligente da parte deles fazerem um jogo tão aberto e propositivo como ontem. E não acho que eram para eles terem ficado defensivamente atrás ou lutando só por um pontinho. Mas o Flamengo foi mais efetivo e ganhou a partida. Eu não achei que eles vieram tão propositivo assim, não, cara. Eles vieram propositivo mais ou menos assim, cara. Eu acho que eles não vieram tão para ficar se defendendo, como eu falei antes. Tentaram jogar um futebol, mas assim, no contra-ataque. Eles não jogaram atrás. No segundo tempo, o Cruzeiro, isso é tão prova que o Cruzeiro veio para jogar bola e para vencer, que o Cruzeiro deu o dobro de chutes que o Flamengo. O Flamengo deu 7 chutes, o Cruzeiro deu 14 chutes. Então, o Cruzeiro não foi aquele time que veio para buscar um ponto e ficar estacionado lá atrás, como, por exemplo, no segundo turno, o Juventude vai fazer esse tipo de jogo contra o Flamengo no Maracanã. 99% dos times fazem vem nessa mentalidade. Vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, você vai jogar se defendendo. Você vai jogar contra o Flamengo esfacelado. Mas você sabe que que o Flamengo vai ter as suas qualidades. É um time bem treinado, tem a torcida, você tem Fabrício Bauer, você tem Léo Ortiz, você tem o BH. O que eu tô falando é que, na minha visão, não vi o Cruzeiro retrancado assim. Não. Ele veio para jogar. Ele não como veio o Bahia retrancado. Também veio para jogar. Então, por isso que o jogo foi bonito de se ver. Eles vieram jogar com cautela. Eles não foram. Sabiam que eles não estavam jogando lá no Mineirão, onde eles jogam, que eu não sei onde é Mineirão, não sei se é mais o Mineirão, que seja, né? Mineirão. Ou também sabe, não, vamos ficar aqui do meio para trás, como é o futebol brasileiro, né? Pô, jogar fora, do meio para trás, não. Jogaram futebol, estamos aqui, pô. Se o Flamengo vacilar, a gente ganha, é o futebol, pô. Por isso o futebol de lá no Maracanã é um futebol bonito de se ver. O do Bahia foi bonito. Ainda mais que o Flamengo ganhou os dois. Agora, só dando continuidade, eu queria perguntar para o Daniel e depois para o Ramon o que o Daniel achou não a estreia que ele já jogou no profissional, mas a estreia com um time profissional no Maracanã, com a torcida, em um jogo que vale mesmo, não era um joguinho de carioca que tanto fazia se empatasse ou não, da estreia do Verton. A estreia, entre aspas. O que vocês acharam da atuação dele? Pode começar aí, Daniel. Cara, eu gostei muito da atuação dele, assim, achei que ele mais uma vez, como time, com muita vontade. Acho que dentro dessa conversa aí que vocês estavam tendo, quando eu saí aqui rapidinho, eu acho que vale destacar que os números do Flamengo, o do Cruzeiro foi maior que o do Flamengo em vários outros setores, como, por exemplo, em faltas. Eu me lembro de ter aparecido na tela da televisão que com 30, quase 35 do primeiro tempo, tinham, 6 faltas do Cruzeiro e só uma do Flamengo. Quer dizer, em 30 minutos você só faz uma falta, ou é porque o time não está atacando muito, então você não precisa fazer falta, ou então você está conseguindo manter o jogo sem precisar apelar para isso. Então, o que mostra, mais uma vez, uma consciência do jogo, né? Eu vi o Flamengo, mais uma vez, com essa vontade, mas sem ninguém afobar. E tirando o Lohan, que é até um ponto interessante, porque o Rossi dá uma entrevista dizendo que achou que foi um exagero ter vaiado o garoto. Porque o garoto errou alguns lances, ele tentou muito, mas pelo menos ele não fez o que o Matheus Gonçalves faz, ou que o Vitor Hugo faz, que é se esconder no jogo. Ele se expôs, e ao se expor, ele errou, e aí ficou em evidência, né? Eu acho melhor ele acontecer isso do que ele ficar sumido no jogo, como o Vitor Hugo. Então, eu tenho esses destaques para falar. E com relação ao Verton, assim, ele não fez gol, não deu passe, mas a vontade do garoto em campo, eu já queria ver esse cara há muito tempo. Eu acompanho ele desde a base, é um dos caras da base que eu mais gosto.
Eu sempre peço para ele entrar. Nas copinhas que eu vejo jogos dele, ele sempre destrói, ele sempre é o melhor. E ele é um jogador, só para te cortar, para continuar, um jogador mais vertical, né? Que vai para dentro, procura espaço, né? Sim, ele dribla bem, ele tem velocidade, ele me parece ser um jogador inteligente. É óbvio que ele vai ter que ser polido ali. Inclusive o Thiago fala isso aqui, né? O Thiago tá falando que acha legal o espírito do grupo, porque a tendência é só melhorar. Aí tu vê o Arrasca lá nos Estados Unidos comemorando a vitória pelo Instagram. Ele tá dizendo que acha que o Tite fez bem esse papel de motivação. É o que faltava no Flamengo, né? Tirando aí a parte que do Rogério Ceni, que foi um bom técnico, mas ele tinha um ranço de ser ex-jogador e ser ex-jogador do São Paulo, a gente não teve ainda um cara que trabalhasse bem essa questão do vestiário, né? Todos os técnicos que vieram, ou vieram com alguma outra tipo de qualidade, tipo o Paulo Souza, que botou telão, ou o Sampaoli, que era maluco e não falava com ninguém, a ponto do cara dar soco na cara de jogador, né? A gente não tinha esse cara que entendesse de vestiário. Até o Renato Gaúcho, mas ele era muito mais um bom vivã do que, de fato, um gestor, né? Então, Não, o eu Renato, acho que eu isso acho pelo realmente... contrário. O Foi? Renato, o Renato Gaúcho, eu acho, ele é até um bom gestor, mas para mim o problema dele é na parte tática mesmo de montar o time, cara. Porque eu acho que os jogadores gostam dele, ele é boleiro, ele é um cara tranquilo, conhece as gírias do futebol, mas o problema é que é só isso. Ele não acrescenta mais em nada na parte tática. Eu vejo o Renato dessa forma. Mas enfim, foi uma parte de seguir. Não precisa pedir desculpa, não. A gente, aí, emendando isso, eu queria te perguntar, porque o Rossi, a gente falou dele aí, podia ser que foi um frango dele, mas eu sinto que cada vez mais o Rossi tem ganhado um protagonismo, né? Hoje ele completa um ano de Flamengo. Ele chegou no ano passado, foi reserva boa parte do tempo, quer dizer, chegou no meio do ano passado, quando o contrato dele já tinha se encerrado, né, com o Boca Juniors. Foi uma difícil, porque o Boca Juniors não liberou ele por valor nenhum. Ele foi emprestado para o Al Nassr e aí chegou no Flamengo. Ele está completando um ano hoje e cada vez mais eu vejo ele com uma liderança, né? A gente não tinha, há muito tempo que a gente não tinha um goleiro, né, que tem essa visão do jogo de trás, né, o Ramon? Ele é uma espécie de capitão do time, E né? que organiza o time. Você tem visto isso também? Canta o jogo, sim, organiza o time, canta o jogo, fala com os zagueiros, participa do jogo, né? Não é um mero espectador. Com certeza, cara, ele tá virando um líder do time ali, um líder técnico, né? Passando confiança, não teve culpa nenhuma ali no gol do Cruzeiro. Quando ele chegou no Flamengo, ele estava realmente inseguro, talvez pela adaptação e tal. Chegou no clube novo, estava inseguro, realmente eu vi essa insegurança, mas agora está ficando mais à vontade. Ele chegou com um goleiro que tinha sido campeão da Libertadores, que era o Santos, né? Então ele chegou para ser um reserva e foi comendo pela beirada, né? Chegou num clube que estava já numa fase já conturbada, um vestiário muito bagunçado, ele viu muitos problemas, isso acaba também, eu acho que interferindo no campo, e um cara que vem de fora e tal, mas agora ele já está bem mais adaptado e é um cara ali, peça fundamental mesmo ao time, cara. O Rossi, para mim, hoje é titular absoluto, fundamental. O teu áudio ficou um pouquinho longe, mas deu para ouvir você. O Thiago está fazendo um complemento ao que você está falando aqui, falando que você fez uma ótima... Você não, o Rossi fez uma ótima partida contra o Juventude, realmente ele fechou o gol, quase que a gente termina empatado por conta dele, mas apesar da derrota, né, não ficou tão evidente isso. Ele falou que sente, não sinto ainda 100% de firmeza, então é uma opinião um pouco diferente do que a gente tem aqui. Eu sinto o contrário, eu sinto que firmeza ele tem, eu sinto que o elenco ainda não tem firmeza nele, mas não por uma questão dele, é uma questão de repente, vestiário. Ele é argentino, de tentar entender, de repente ele cobra muito posicionamento, porque ele vem de um futebol diferente, né? Ele vem de um futebol argentino e, de repente, essa cobrança pode ser encarada de forma errada. Exatamente. Ainda mais no Flamengo. Era tu que tava falando? Não, era você, mas eu acabei que eu te interrompi do Rossi, falando sobre o Rossi, que o Rossi está numa fase extraordinária, é um cara que está passando segurança. Era sobre isso. Mas eu acho que, por mim, acho que já foi.
Não, o Thiago, é porque o Thiago comentou que não sente 100% de segurança nele. Eu já acho que eu sinto. Eu acho que ele tá ganhando o espaço dele, mas acho que de repente algumas cobranças que ele faz. Naquele jogo que a gente toma o gol, não me lembro agora contra quem foi. Não sei se foi contra o Vasco, não. Foi um jogo anterior. Acho que foi Que contra o ele Grêmio. mostra assim, ó, ele fica apontando, ó, vem alguém pra cá, vem alguém pra cá, não vem, o gol sai ali. E aí a Raíssa Simplício postou esse videozinho e deu uma viralizada, porque realmente ele estava avisando onde ia ser o gol, né? Então ele deve cobrar muito e de repente a galera desliga. Eu não sei o que Foi, acontece. Eu sinto firmeza nele. Eu gosto dele como goleiro. foi contra o Grêmio, esse jogo foi 2-1. Ramon e eu fomos ao jogo. E esse gol saiu nos últimos minutos, numa jogada de escanteio, que houve um desvio na frente, aí já desmantela toda a defesa, marcação. aí um cara do Grêmio ficou sozinho, desmantela a marcação, o cara ficou sozinho na pequena área e só ajeitou de cabeça. Mas só para terminar com o Rossi, o assunto, ele me passa total confiança. Eu vejo o gol do Flamengo em excelentes mãos e o passado não dá para mudar, né? A gente vê que foi um absurdo o que o Sampaoli fez em ter deixado ele reserva bastante tempo após sua chegada. Mas hoje ele é titular e está dando continuidade aí ao trabalho e está dando conta do recado muito bem. O próprio Pulgar, né, cara, também demorou para se firmar como titular. Ele chegou no Flamengo, ele foi reserva há muito tempo. Eu me lembro de ver, inclusive, se eu não estou enganado, o Vidal entrando nele e ele ficando no banco muitas vezes. Ou seja, demorou um tempo para se firmar aí como jogadoraço que ele vem se firmando. Lembrando que o Pulgar, ele volta essa semana porque o Chile foi eliminado da Copa América, né? Isso, Sim. ele volta amanhã. Vai estar Quer dar oi aqui, para pessoal? quarta-feira. Ó, tem um flagramável aqui que quer dar oi para vocês, ó. Ramon é rico! Ramon é rico! A O música Miguel dele. aí, ó. Vai falar para todo mundo que o Ramon é rico, as pessoas vão sequestrar o Ramon. Eu sou Então é isso. apenas um flagramável. Somos apenas um flagramável. A Maricélia chegando aqui. A galera voltando devagarzinho aqui, que a gente estava com um número bom e caiu aqui. A galera sempre, alguns mandam aqui umas gracinhas por inbox, outros perguntas aqui que a gente já falou. Alguns perguntam coisas pessoais nossas aqui, mas o importante é que tentar mandar os comentários aqui onde a galera manda. A gente está com pouca gente aqui. Tem receio das saídas dele pelo alto. Eu acho que a gente não teve um goleiro que fazia muito isso, né? Então, quando a gente tem um goleiro que pega muita bola e lança assim, parece que está desperdiçando, né? A gente tem ainda aquela visão de futsal, que seu goleiro começa jogando pela zaga, e o Rossi realmente ele começa jogando muito para frente. Mas eu queria que... então ele volta amanhã, não é isso, Giovanni? O Pulgar Isso. volta amanhã. Beleza. Mas o Thiago falou aí dessa saída pelos lados, algum cruzamento, né? Que deve estar se referindo a algum cruzamento na área para ele sair. Saída pelo alto, agora que eu entendi. Saída pelo alto, que ele quis dizer saída... Na minha opinião, as saídas de gol dele com bastante segurança. E só um detalhezinho, fora do universo Flamengo, né? Acaba o primeiro tempo, Palmeiras e Corinthians 0-0. É um empate bom pra gente, né? Porque a gente abre aí mais alguns pontinhos em cima do Palmeiras. Aí agora a gente vai entrar numa pauta que é uma pauta que é bem longa, né? Porque termina que esse assunto rende, né? Esse assunto gera muito entendimento, gera muita discussão aqui, que é a questão do Gabigol. Tivemos essa semana 2 notícias importantes sobre o Gabigol, e que uma delas foi o fato do empresário dele ter dado uma entrevista falando sobre a proposta que o Flamengo fez, ou seja, publicando isso, né? Porque não estava público ainda, o que a gente inclusive ficava pensando, e aí, o Flamengo não vai se manifestar ou não? O Flamengo vai colocar na mesa e vai divulgar qual foi a proposta? E o empresário abre isso não é muito comum, né? Geralmente a gente fica sabendo de negociações depois que elas acontecem. E não foi o caso, então ele já liberou, o Flamengo ficou um pouco chateado com isso, porque teve o sigilo do clube, né, ali vazado, e aí também logo em seguida decide afastar o Gabigol
desse jogo contra o Cruzeiro, né? Sendo que o Cruzeiro era um dos times que estavam aí querendo o Gabigol. Queria saber o que vocês acharam disso tudo, porque o Gabigol está afastado de novo contra o Galo. O Gabigol tem 5 jogos, se ele completar 7 jogos, só um segundinho, filho. Daqui a pouco o papai vai lá falar com você. 5 jogos, se ele completar 7, ele não consegue jogar em outro clube. Queria saber de vocês aí o que vocês acham dessa novela toda. Lembrando que o Flamengo não libera ele agora no meio do ano se não tiver nenhuma compensação financeira. Até porque o Pedro hoje é o único reserva que ele tem, né? Então esses 2 jogos ainda que faltam poderiam ser uma carta na manga. Então, eu achei a postura do Flamengo muito boa nesse caso inteiro. Ainda achei bastante generosa a proposta que o Flamengo deu de um novo contrato de 1 ano com 50% de aumento. O salário dele seria o maior do futebol brasileiro e ele não joga nada há 1 ano e meio. E é isso, assim, eu acho que você até falou meio que de polêmicas e opiniões. Eu acho que os 3 aqui do grupo têm a mesma opinião, que essa opinião polêmica eu acho que é parte da torcida que já está caindo muito, assim. Eu acho que o ciclo dele terminou no Flamengo. O custo-benefício dele já não é bom há tempos. E esperar terminar o contrato ou ele ser liberado e seguir a vida. O Flamengo segue a vida dele e o Gabigol segue a vida dele. A gente é grato pelo que ele fez. Ele tem 12 títulos pelo Flamengo. Fora os que o Flamengo está participando agora, ele tem 4 gols em 3 finais da Libertadores. Ele tem números assim imponentes com a camisa do Flamengo. É um jogador histórico. Mas o ciclo dele acabou, a roda gira e boa sorte para ele no seu próximo desafio. E você, Ramon, o que você acha? Exatamente o que você falou. Ramon, antes de você falar, é óbvio que o Giovani está tentando ser aqui direto ao ponto e tal, mas assim, não é bem assim, né, cara? Porque a gente não está falando de qualquer jogador. Não é. Ainda que o Gabigol tenha feito, e eu tenho opinião igual a de vocês, que para mim já deu, não é assim. Você vê que a mídia está toda em cima, né? Não é um simples tchau e acabou. Né? Tem muita questão envolvida, né? Tem a questão da idolatria, tem a questão da gente não ter um reserva, tem a questão de ser um exemplo, né? Tem a questão dele estar querendo. Então, assim, eu acho que isso tem que ser discutido, né? A gente não tem muito mais pauta para falar. Eu acho que se realmente a gente for falar assim, vamos resumidamente falar a nossa opinião, a gente vai dar a nossa opinião. Já deu, boa sorte, vai embora. Mas a gente está aqui para debater. Então, assim, eu estou entendendo o que o Giovani está fazendo, mas estou até aqui, tipo, tentando tirar de vocês o que vocês podem falar mais sobre isso, né? E não simplesmente falar que tá bom, porque eu acho que a maioria está pensando dessa forma. Se não tá bom para você e você não está rendendo para a gente, tá legal, vai embora, mete o pé. Mas eu acho que tem muito mais questões assim que a gente poderia falar aqui para poder fazer render. Eu queria saber do Ramon, né? Porque é um absurdo, né, Ramon? Ele achar que ele merece mais do que ele vem jogando, né? O Gabigol, ele tem esse lado aí meio pessoal, que ele se acha que ele merece tudo, ele se sente prejudicado, com pouco minutagem baixa, mas ele tem que mostrar, né? Porque ele merece mais minutagem e não simplesmente achar pelo que ele já construiu, né, cara? Enfim, mas a torcida tem esse lado da torcida. A torcida, com razão, tem essa idolatria pelo cara, pelos títulos conquistados. É um cara que é a referência. Quando você for pensar nessa era que o Flamengo ganhou tudo, quem vai vir na sua cabeça? Lil Gabi. Então tem essa parte, cara. Agora, realmente agora, se você fosse olhar a parte só esportiva, realmente ele não entrega nada. Mas infelizmente, cara, eu acho também parecido com o Giovani aí, não sei se vai conseguir tirar muito ainda de mim aqui. Cara, tem que ser um pouco mais profissional, respeitar a história do jogador. Inclusive, ele não tá nem respeitando a própria história, né? O cara, para chegar no patamar que ele chegou no Flamengo, só abaixo do Zico, na minha opinião, e se dar o
dar um descuido, de estar com a camisa de um outro clube, mesmo no seu momento de lazer, mesmo dentro da sua casa. Cara, aquilo ali eu acho que foi a gota d'água para a torcida, cara. Porque mesmo ele não jogando nada há mais de um ano, a torcida tem aquele negócio, não, ele é o Gabigol, ele deu pra gente os títulos. Então eu acho que tem que ter um pouco de pensar na parte esportiva. Ele sai, se for o caso, daqui 1 ou 2 anos, volta, não tem problema nenhum. A vida dele não vai acabar agora, a carreira dele não vai se encerrar agora. Eu acho que seria bom para todo mundo, para ele e para o Flamengo. Ele não tá merecendo realmente 50% de aumento salarial. Ele é justo. Por quê? Porque ele tem duas... é pelo que ele já fez, não pelo que ele está entregando no momento esportivamente. Então tem que pesar um pouco. Eu sei que não é tão simples, né? Você não rende, vai embora, porque o futebol não é só isso. Tem a paixão, tem idolatria, tem o que ele já conquistou, que nada vai apagar. Tem que estar a estátua dele de bronze lá do lado do Zico, isso é um fato. Eu vou lá também tirar foto, mas eu acho que o futebol ele é muito dinâmico, é bom ele sair, é bom pra gente, e ele vai continuar sendo o jogador que ele é, o ídolo que ele é do Flamengo. Porque tem duas perguntas boas aqui. Fala aí, Giovanni, fala aí. Porque é isso que eu queria tirar de você. Você falou um pouco mais, era isso que eu queria tirar do Giovanni também. Porque é óbvio que no final das contas tem um pouco de raiva também do Giovanni. Eu não estou vendo ele aqui, e conheço o Giovanni, mas o Giovanni é muito pragmático. Não deu, tá bom. O Giovanni não vai ficar se lamentando. Isso é um perfil dele como pessoa. Mas eu queria tirar um pouco dele, porque eu sinto um pouco de raiva também. Existe um pouco de raiva. Não, tá bom. E aí vem duas perguntas boas aqui, que é a do Galvão. Ele tá perguntando aqui, ó, numa visão de fora, porque ele é vascaíno, dá pra ver aqui pela camisa dele. Ele tá falando, ó, vocês acham que o Gabigol não rende mais no Flamengo? Por quê? Né? E é uma questão de diretoria? Já respondo que, na minha opinião, não é uma questão de diretoria, mas acho que eu vou deixar para os outros dois responderem. Tem uma outra pergunta aqui, mas não é sobre o Gabigol, depois a gente responde, que é sobre o estádio. Mas fala aí, Giovanni, o que você acha dessa situação? Porque assim, isso que o Ramon falou, né? Ele melancolicamente é um fim muito ruim, né? Para um ídolo do tamanho do Gabigol. É um final assim que a gente não vai ficar, por exemplo, guardando as devidas proporções, mas o Everton Ribeiro, ele saiu, continua jogando, vai enfrentar a gente, pode meter gol, pode ganhar da gente, mas ele nunca vai manchar aquilo que ele construiu. O Gabigol, ele conseguiu, jogando no Flamengo, destruir isso. Então, assim, a gente não vai ter só a memória positiva do Gabigol. A gente vai ter também os momentos ruins. Em algum momento vai ficar o peso. Meu filho que está aqui do meu lado, tem 8 anos, que viu o Gabigol jogar. E ele provavelmente vai lembrar muito mais dessas coisas que o pai dele está falando do que da época de 2019, até porque em 2019 ele tinha 4 anos. Então, é exatamente o que o Ramon falou. Ele está, sem querer, ele está dando um tiro no próprio pé. Ele está acabando ele mesmo com a própria idolatria. E parece que o Gabigol não tem um scout por trás dele para poder orientar essas coisas, né? Mas eu vou deixar o Giovanni falar aí, porque aí ele pode explanar um pouco mais sobre essa ideia do que ele pensa sobre isso tudo. Só antes dele falar rapidinho, eu não tenho raiva dele, cara. Mas assim, quando ele entra em campo e não entrega nada, e no outro jogo ele entra de novo, e entra sem entregar nada, pô, aí dá um pouco de raiva. Pô, não é possível que o cara não tá entregando e tá entrando pelo que ele fez. Mas enfim. Vai, Giovanni. Então, o meu último plá sobre esse assunto, né? Eu sei que é um assunto vasto, que dá pra gente comentar muita coisa. Ele é um ídolo da torcida. Mas eu acho que o Flamengo ele tem que se portar. A gente já acha isso, mas o Flamengo também ele tem que se portar como maior que todos. Então, assim, infelizmente, ele não está mais rendendo como já rendeu. E ele está rendendo muito, muito, muito pouco. São muitos. Entendeu? Então, assim, eu tenho gratidão pelo que ele fez. Somos amigos pessoal. Eu coleciono camisa do Flamengo. Só dele, eu tenho 2 camisas com o nome dele de jogador que é guardada. Eu não vou rasgar a camisa, queimar essas coisas. Mas, assim, para mim, o que vale mais é o escudo que está aqui na frente. É o Flamengo e não o nome do cara. Apesar de gostar de camisa e comprar e guardar e fazer tipo um pequeno museu dentro de casa. Então, na minha opinião, é a hora de dar tchau para o ídolo.
Eu sempre trago aqui para a live, a gente tem que se espelhar nos maiores. O maior time, o segundo maior time do mundo é o Real Madrid. E o Real Madrid é uma equipe, um time que sabe muito bem a hora de dar tchau. Chegou uma hora Pois que é, mas deixa eu só fechou te o ciclo. interromper, mas não é a mesma coisa. O cara não sai da forma. O dar tchau, ele entende, mas o Flamengo não tá dando tchau. O Flamengo precisou dar tchau. Porque a vontade do Flamengo não era dar tchau. No momento Sim, que o Flamengo oferece um não, contrato Culpa dele, de 5 culpa do anos. Gabi. Não, mas então. Não, é isso mas que eu tô assim, falando. É isso que eu tô falando. Você não tem nenhum ídolo. Você não tem nenhum ídolo no Real Madrid fazendo isso. Entendeu? Se o Gabigol ele tivesse comendo a bola, vou dar um exemplo, os números do Pedro hoje, ninguém ia querer que ele saísse. Nem torcida, nem Lógico diretoria, nem a gente, Lógico nem que ele. Ele não. poderia fazer as besteiras dele, essas besteiras dele. Se em campo ele estivesse acabando com o jogo, pô, tá ótimo, beleza, vamos renovar. Então, é isso que você falou que a diretoria não faz, porque ele não está comendo a bola há um tempo, e ano passado, em outubro, a diretoria prometeu para ele que ia fazer 5 anos de contrato. Você está entendendo? Então, na visão do Flamengo, o Flamengo não pensa igual ao Real Madrid. Na visão do Flamengo, o Flamengo não queria dar tchau para ele, o Flamengo queria renovar com ele. Mas, então ele está saindo porque ele está fazendo coisas para sair. É diferente do Real Madrid. Você vai ver poucos jogadores. Talvez o Gareth Bale. O Madrid já teria rodado há muito tempo. Não, eu tô falando que tem um cara no elenco que faz eu tô falando que o Flamengo tem que se espelhar no Real Madrid. Eu não tô falando que o Flamengo se espelhou no Real Madrid. O Flamengo ele tem que se espelhar. Eu também acho isso, mas eu só tô reafirmando a você que o Flamengo não faz isso. Não, e que hoje o Flamengo, na minha opinião, eu concordo. Eu até fiz uma caixinha de perguntas no Flagramáveis e perguntei: vocês acham que o Flamengo está certo em afastar? E eu já fiz isso porque é a minha opinião. Eu acho que tem que se afastar. E aí, ao afastá-lo e botar um ponto final nessa história, é se impor, e aí sim o Flamengo está agindo como o Real Madrid. E não como o Flamengo, a diretoria que o Braz queria, que é o maior defensor dele, de querer dar 5 anos de contrato com um reajuste de 50%. Sendo que o cara já ganha mais de 1 milhão não sabe nada para ser reserva. Ele ganha mais de 1,5 milhão para ser reserva. Ano passado, o Flamengo estava agindo como a flagratidão, que eu até já conversei isso, a gente já conversou fora. Exatamente. Esse ano, não. Óbvio que foi devido às várias besteiras que ele fez. Aqui não precisa a gente citar. Tem o antidoping, tem a camisa do Corinthians, tem o aniversário do ano passado, o Flamengo sendo desclassificado para o Olímpia, ele, foda-se, vou fazer, ele não fez nada em off. Então, fora isso, e aí o Flamengo, esse ano, na minha opinião, teve essa postura do Real Madrid, que é assim, se você não está entregando, meu amigo, um abraço. O Real Madrid fez isso com Cristiano Ronaldo, o Real Madrid fez isso com Sérgio Ramos, que é o melhor zagueiro da história do futebol espanhol, e o Real Madrid fez isso também com Casemiro, que já estava com uma certa idade, não estava entregando tanto. A gente tem a garotada aqui, que é o Camavinga, Tchouaméni, Valverde, tudo na mesma posição que você. Os moleques correm mais. Muito obrigado. Valeu, vamos te dar uma placa aqui e tchau, boa sorte aí no seu próximo desafio. Eu acho que o Flamengo esse ano teve essa postura com o Gabigol, foi até generoso em dar um contrato de 50% do aumento, que eu não concordo, e ele não deve ficar. Você já até disse aí, e certo, né? O Braz falou que para ser liberado agora, o Flamengo tem que receber uma compensação, senão vai ficar até o fim do ano aqui. E é isso. Obrigado para mim. Obrigado pelos serviços prestados e boa sorte para o novo desafio dele. Vamos só então responder objetivamente aqui. A gente não chegou a uma conclusão, acho que a gente depois pode debater um pouco mais sobre isso. A gente ainda tem coisa para falar, mas quando a gente fala de Gabigol, começa a surgir perguntas. Então, assim, só para responder objetivamente, Ramon, aqui para o Galvão, vascaíno, perguntando: por que você acha que ele não rende mais no Flamengo como ele já rendeu? É uma questão física? É uma questão de diretoria? Qual a sua opinião sobre isso? Temos outras perguntas aqui também, do Guilherme Ramos, perguntando se vai prejudicar o time. E outras mais, mas vamos por ordem. Ramon, você acha qual é a questão do Gabigol? A do Gabigol, para mim, é fácil, cara. Eu já assim, na minha opinião, detectei fácil. Ele simplesmente, o foco dele perdeu o foco.
ele atinge, não vou me alongar, ele atingiu um patamar que acho que nem ele próprio imaginava. Então ele falou, já cheguei aqui, perdeu o foco, eu quero agora fazer meu strap, fazer minha festa. Se você não tiver foco no futebol hoje em dia, você não vai render. Então esse é o problema para mim, foco. Ele não tem mais foco, ele não consegue se concentrar mais no futebol e no Flamengo. Beleza. Também concordo um pouco com isso. Inclusive, concordo tanto que eu acho que qualquer clube que ele for, ele não vai render. Porque eu acho que com o futebol que ele está jogando, ele não joga bem na Série A. Ele vai ser reserva e o time que pegar o Gabigol está lascado com o salário, porque ele não vai render. Isso é a minha opinião. Como torcedor que acompanha o Gabigol. O Guilherme Ramos está perguntando aqui, vocês acham que a saída do Gabigol vai prejudicar o time? Giovani, você acha que isso mexe com o vestiário ou você acha que, pelo contrário, isso alivia o vestiário do Flamengo? Eu acho que, pelo contrário, acho que você até já sabe a minha pergunta, né? Mas aqui a gente está falando também para outras pessoas. Eu acho que alivia o vestiário. Ele é um jogador muito vaidoso. Pelo que parece de fora, não é tanto de grupo. E em relação à decaída dele, eu acho que é tanto técnica quanto física. A gente já conversou assim, né? E sempre conversa no estádio e tal, no Maracanã. O que me parece do Gabigol é o que aconteceu um pouco com o Luan, do Grêmio, que foi para o Corinthians, esse declínio físico e não conseguir mais atuar no nível que ele atuava. Então, fazendo um paralelo. Então, para mim, na minha opinião, é essa aí, que ele vai aliviar o clima do vestiário. Alivia Tem muito outros também. jogadores, né? O Lucas Lima também isso aconteceu. O Luan aconteceu. Eu acho que com o Rames Rodrigues, apesar de ele estar jogando mais ou menos agora com a Colômbia, isso também aconteceu. São jogadores que atingiram. Alexandre Pato, perfeita análise. São jogadores que chegam nesse nível e começam a descer. O Thiago aqui tem uma opinião bem parecida com a gente, já deu, os anos passaram, jogadores saem, o Flamengo fica. É claro que aqui a opinião de torcedor, ainda mais rápida, é essa, né? Mas eu acho que como a gente aqui está se propondo a fazer live e comentar, eu acho que vale a pena a gente explanar um pouco mais sobre o que a gente pensa sobre isso. Por isso que eu tentei instigar um pouco vocês. Mas só para a gente arredondar, a gente já passou aqui um pouquinho do horário. Duas coisas para falar sobre o Marco Antônio. Parece que o Giovani já fez uma pesquisa um pouco maior sobre o jogador, né? Tem umas coisas físicas para falar. Ele provavelmente vai ser o nosso reforço agora do meio do ano. Inclusive o Flamengo vai pegar ele por empréstimo, que é muito bom, porque o Flamengo vai poder testar o jogador e aí o Flamengo gostando, o Flamengo tem o passe dele pré-fixado para comprá-lo no final desse empréstimo. Giovani, quer falar um pouco sobre ele? Você que conhece um pouco mais o jogador? Então, na última live a gente falou um pouquinho, mas assim, como a gente evita ao máximo ficar falando de fake news, coisas que tá sendo só um murmurinho, né? Que não estão certas. Então, agora que o Flamengo está muito mais próximo, já deu nos canais de maior confiabilidade, aí a gente pesquisa mais para falar um pouquinho mais, né? O Marco Antônio, ele é uma espécie de cópia literalmente do De La Cruz, fisicamente e a forma de jogar. O Marco Antônio ele tem 1 centímetro a menos que o De La Cruz, tem 1,66, e o estilo de jogo, ele é um motorzinho no meio campo, com passe rápido, joga box to box, né, de área a área, dando bastante dinâmica ao time, passe rápido e velocidade. Então, vai ser uma boa contratação. Acaba que o Flamengo, nessas últimas temporadas, sempre teve um déficit muito grande de homens de meio campo. E hoje eu vejo o Flamengo com bastante meio-campistas e muito bons. Então eu acho que é uma contratação, apesar de a gente estar julgando antes do cara jogar bola, uma boa contratação que vai ser mais um cara aí para agregar valor ao nosso meio-campo. Beleza. Eu acho que o Flamengo ele está se aproximando realmente. A notícia agora da noite aqui do GE, por exemplo, é que estão faltando aqui apenas detalhes, né? O Flamengo tem um problema ali de divergência com relação aos valores da operação,
mas então me parece que, inclusive, o acerto de salário, essas coisas todas estão sendo debatidas. Então, mais ou menos 5 ou 6 milhões de euros, que seria aí o valor dele. Sendo que a cláusula ela obriga o Flamengo a comprar se ele jogar 50% dos jogos que o time tiver. Então, o problema é esse, praticamente fechado como próximo reforço do Flamengo. Vamos depois, durante a semana, então, falar um pouco mais isso quando avançarem as negociações. Lembrando que o Flamengo tem se movimentado pouco no mercado, pelo menos as notícias falam isso. Lembrando que a gente não tem só o Gabigol, né, que pode assinar um pré-contrato, mas também temos aí alguns outros jogadores mais novos, mas também o Davi Luiz, que vem se destacando muito. Então, não só o Gabigol como o Davi Luiz estão aí nos seus últimos meses de contrato. Acho que o Davi Luiz não fecharia com outro clube agora, mas parece que o Flamengo quer também uma renovação por pelo menos mais um ano, tendo em vista que ele tem jogado bem. Eu queria saber o que vocês acham disso. A opinião de vocês com relação a isso. Lembrando aqui, Palmeiras já começou o segundo tempo, Palmeiras e Corinthians 0-0. E eu acho que é isso. Depois disso aqui a gente não tem muito o que falar. A expectativa de vocês aí para o jogo do Atlético Mineiro. Ramon, o que você acha aí da possível renovação de Davi Luiz? Cara, eu acho temerária. Ele fez um bom jogo ontem, tá fazendo alguns bons jogos quando ele tá entrando, tá fazendo um bom jogo. Ele é um cara, ele tem uma leitura de jogo muito boa, acima da média, de um modo geral, ainda mais para o jogador brasileiro. Ele consegue ler a jogada, se antecipar, é um jogador realmente técnico e tal, mas ele, para mim, você renovar por mais um ano com um jogador na idade dele, eu acho temerário. E ainda mais ele sendo um jogador, um zagueiro, um salário de centroavante estrela para o futebol. Então eu acho assim, você, por mais que o Flamengo tenha dinheiro, você tem que ter um controle ali na folha salarial, cara. O cara pode entregar, ele poderia entregar mais um ano? Poderia, mas vamos diminuir 50% do salário? Ele não vai aceitar. Talvez também nem eu aceitaria. Concordo com a carreira do jogador, né? Então eu não gostaria, embora admito que ele tenha fazendo bons jogos, você renovar por mais um ano, o salário que ele ganha, ele não vai ganhar por receber menos. Então você pode contratar outros jogadores, cara. Ele não vai jogar todos os jogos, ele não é titular absoluto. Então eu acho que é isso, cara. Eu não renovaria. Acho temerário. Giovanni, vou fazer a mesma pergunta, mas vou melhorar ela um pouquinho, para ver se você cai nela. Você renovaria com o Davi Luiz, tendo em vista não só o futebol que ele tem apresentado, ele hoje é titular do Tite, como também a possibilidade da venda do Fabrício Bruno, que aí a gente perderia 2 titulares na zaga. Você ainda renovaria ele por mais um ano, de repente com um valor um pouco abaixo do que ele ganha hoje? Também não. Também não. Tenho gratidão, ele está fazendo uma temporada muito boa, ele já é um jogador histórico no clube, ele foi titular na Libertadores de 22 e na Copa do Brasil de 22, ganhou o Carioca agora, tem esse ano, mas concordo, como o Ramon disse, já uma linha de pensamento nossa, ele já está com a idade muito avançada e salário alto, tem espaço, prefiro que ele saia, continue o fim da carreira dele e abra espaço para um jogador mais jovem, vai dar um alívio gigantesco na folha salarial do Flamengo para colocar ali um jogador mais jovem e com fome para fazer uma nova história no Flamengo. E só para passar a bola para você, para também saber o que você acha, infelizmente o Palmeiras abriu o placar numa falta, bola desviou e foi no cantinho e acaba de diminuir a distância para o Flamengo. O Palmeiras vai estar indo agora a 26, Flamengo a 27, Palmeiras a 1 ponto da gente, mas Flamengo segue líder isolado. Pode falar, Daniel, a respeito do Davi Luiz aí, o que você acha? Eu concordo. Eu acho que a saída dele no final do ano é uma saída excelente. É o jogador que vai sair ou para se aposentar como o Diego ou para jogar outro clube, mas vai sair bem, vai sair com o campeonato encerrado, vai sair sem rusgas, vai sair no justo. Ganhou, pagou, está indo embora na boa, né? Diferente do Gabigol, que vai sair no meio do ano. A nossa temporada
é de janeiro a dezembro, né? E, Então, e assim, o tudo jogador dando, quando sai e em tudo dando dezembro é certo com o natural. título brasileiro, né? Exatamente. Então, se ele encerrar dessa forma, acho que entra pro hall dos grandes jogadores que jogaram no Flamengo. Já é, mas aí Já é, ele já. encerra muito melhor. Então, na minha visão, também não tem que renovar, porque aí ele saindo, a gente tem tempo para pensar em outro jogador, tem tempo para uma pré-temporada, tem tempo para pegar a molecada da base. É diferente dele sair agora, por exemplo. Não, Se algum outro clube não, agora oferecer, não, final do ano. agora ele prejudicaria. Mas Final eu do ano. acho que o tempo dele também já deu, até para poder a gente respirar novos ares. A gente tem uma garotada para subir, para testar ali no Carioca. Lembrando que ano que vem a gente tem um campeonato muito importante, que é o Mundial. Então, assim, eu acho que a diretoria vai pensar nessas coisas em algumas Então, renovações. Para ter um cara era até isso que experiente eu no queria elenco, para falar, não cara. sei o quê. Esse Mundial do ano que vem aí, eu acho que ele vai querer jogar, hein? Então Pois é, eu não duvido se estendeu mais uns 6 meses aí, não. Eu não duvido, não. Eu é no isso que eu ia fundo, no falar. fundo, Eu também não duvido, no não. Eu não duvido, fundo, não. no fundo, eu acho que eles vão dar mais um tempinho para ele, cara. Embora eu não ache legal, mas eu acho que esse Mundial do ano que vem ele vai fazer de tudo para querer jogar. E a torcida e a diretoria acho que não vai conseguir falar não para ele. Perfeito. A gente tá chegando aqui ao final, a galera tá saindo. Tá chegando aqui o Márcio Nascimento, o Ramon, o Daniel, estamos junto aqui. O Samuel também entrou aqui, tem uma galera entrando ainda. Mas é isso, eu acho que com relação ao Davi Luiz, a gente vê que o tempo dele também pode se encerrar da melhor maneira possível, mas a diretoria do Flamengo, a gente não sabe, né? Ainda mais que vai mudar a diretoria, tem eleição em novembro, então ainda tem isso tudo, muita coisa para a gente falar até lá. Aí, para finalizar, então, queria saber de vocês aí. Fluminense, mais uma vez, né, na zona de rebaixamento, enfermidade de pagar a Série B. Realmente agora fechou com o Mano Menezes na tarde de hoje, né? Então, o próximo técnico deles aí é um cara experiente na Série B, Ramon. O futebol brasileiro não evolui por causa disso, né? O cara fez um péssimo trabalho no Corinthians, e aí o Fluminense, que é um time que acabou de ganhar a Libertadores, em vez de pensar com uma outra mentalidade, não tem nada a ver com a gente aqui, né? Mas revela muito do que o brasileiro pensa. Aí vai lá Sim, e sim, chama o Mano exatamente. Menezes como substituto do... E vejo os tricolores comemorando isso, né? Isso me impressiona mais ainda. Deixa eles à vontade lá, estão no caminho certo. Giovanni, o que você acha aí? Expectativa pro próximo jogo, Flamengo e Atlético Mineiro jogando lá, 9h30 da noite na próxima quarta-feira. O que você acha aí? Lembrando que o Flamengo tem a volta de alguns jogadores, provavelmente do Pulgar. O que você espera para esse Então, jogo aí para a gente finalizar? Um abraço, Márcio Santos. Márcio Nascimento. Desculpa, veio o jogador na minha cabeça. Márcio Nascimento aqui. Então, eu tenho uma opinião um pouquinho polêmica em relação ao jogo de quarta. Na minha opinião, o Flamengo não devia ir com a força máxima que tem. Ele devia ir com atletas mais descansáveis possível. 2x0 Bota o Palmeiras, hein? Verton. 2x0 Palmeiras. 2x0 Gol de Palmeiras. escanteio. Tem 13 minutos de jogo, acabou a partida, porque o jogo é no Allianz Parque e o time horrível do Corinthians não vai conseguir virar essa partida ou, quem sabe, empatar. Voltando ao assunto, eu acho que o Flamengo devia poupar nessa partida contra o Atlético Mineiro. Colocar os jogadores que estiverem mais descansados no elenco, aí coloca o Verton de titular, coloca o Carlinhos no lugar do Pedro, dá um descanso para o Gerson, que vem jogando essa sequência do início ao fim, não sai antes. Quando está o time completo, geralmente o Tite ele tira um pouco o Gerson, aí no outro jogo tira o Arrascaeta, aí no outro jogo tira o Alan. Ele vai dosando os minutos. Como o Flamengo está com poucos jogadores, os principais jogadores de hoje têm jogado o tempo inteiro. Então, na minha opinião, eu acho que é até diferente de vocês, acho que o Flamengo devia colocar um time descansado. Infelizmente, se perder, perdeu. Se empatar, ótimo. E se ganhar, solta fogos. O Atlético para eles, a gente se bobear, o maior rival, então eles vão vir com sangue nos olhos. Eu acho que é um jogo para o Flamengo pensar em um ponto, porque no sábado tem Flamengo e Cuiabá, e seria bom o Flamengo estar com a força máxima disponível, à disposição, para ganhar esse jogo e garantir os 3 pontos. Essa é a minha opinião.
mesmo que de repente o Palmeiras no meio da semana ultrapasse a gente. O Palmeiras Eu pega o tenho- Grêmio fora de casa. Eu discordo um pouquinho de você, eu acho o contrário. Eu acho que o Flamengo tem que aproveitar o ritmo, tentar ganhar do Galo lá, porque o jogo contra o Cuiabá, além de ser um adversário mais fraco, que não tem o principal jogador, que é o Davidson, o Flamengo joga em casa. Então, o Flamengo desfalcado jogando em casa é uma coisa. Não precisa. O Cuiabá não é um adversário forte para o Flamengo poupar contra o Galo. Pelo contrário, o Flamengo tem que enfrentar o Galo com força máxima para poupar contra o Cuiabá Não. jogando em casa, É. na minha opinião. Porque é Eu- mais fácil pra gente. A torcida ganha jogo e a gente está vendo isso. Nossa torcida ganha jogo. Estou chovendo no molhado falando isso, inclusive, mas eu acho que é o contrário. Eu acho que tinha que pegar o Pulgar, tinha que entrar com força máxima. E aí, se o Flamengo ganha, eu acho que aí tinha que tirar o Pedro, descansar uma galera, pensando já na sequência. Mas, enfim, isso é só uma questão de opinião e a gente sabe que o Tite não é de fazer isso, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas fala aí, acho que o Giovanni quer falar, ou Ramon? Expectativa do jogo, Ramon, para a gente terminar. Pode falar, Ramon, vai lá. Eu acho que poupar, para mim, não deve poupar. Não sei se o Giovanni falou isso, de poupar o time todo. Para mim, tem que poupar como é o normal, poupar pontual e ter o controle de minutagem. O Gerson realmente joga tudo. O Gerson é o pilar daquele time ali, eu acho. Ele está sendo muito importante. Se tiver que poupar, poupa o Gerson. O resto vem, coloca quem tiver melhor. Tem que jogar quem tiver melhor. E, logicamente, conforme o jogo vai se desenhando, a realidade vai aparecendo, você vai controlando ali. Se já tomou 2-0, você agora tem que jogar o jogo, cara. Não dá para falar, vamos poupar todo mundo, botar a molecada de sub-20. A gente já está jogando com um terceiro time. Se a gente poupar, daqui a pouco a gente vai ter que botar o sub-15. E realmente perder lá não é eu falei perder lá não é um problema. Não é de poupar porque dane-se o jogo, não. É pensando no final de semana para garantir os 3 pontos contra o Cuiabá, porque assim, o Brasileirão ele se prova um torneio que todo jogo ele tem sua dificuldade. Não é favas contadas vitória certa do Flamengo contra o Cuiabá. O Flamengo vai ter que competir, vai lutar. É uma motivação para o Cuiabá sempre jogar contra o Flamengo no Maracanã. Eu acho que o Tite já enfrentou a polêmica da torcida e da imprensa sobre esse lance de poupar, e eu acho que ele daria um tiraço no pé poupar contra um adversário forte. Eu acho que o futebol não espera isso. O futebol espera jogos como esse. Você poupar no jogo contra o Galo na casa deles quase que uma coisa que time grande não faz. Eu respeito a sua opinião, Giovanni, mas discordo totalmente. Eu acho que isso não se faz. Eu acho que poupar na altitude, poupar na grama sintética, beleza. Agora, poupar pensando no jogo do Cuiabá é pensar, na minha opinião, com todo respeito, é pensar um pouco pequeno. Eu acho que o futebol espera esse embate. O Flamengo no auge como líder, enfrentando o Galo na casa deles de igual para igual, e foda-se o jogo do Cuiabá. Depois, até porque o Tite não vai se arriscar na mídia poupando num jogo desse. A não ser que a fisiologia fale, esse jogador aqui vai arrebentar e tal, etc. Pontual, como eu falei. Pontual. Isso tem que ser feito o ano inteiro. O ano inteiro, de janeiro a dezembro, você vai poupando. De janeiro a dezembro, você tem que poupar. Porque ninguém vai jogar todos os jogos. 70 jogos. Eu acho que isso já faz parte da rotina. Vou poupar esse cara vai estourar. Sim, agora isso aqui mas não chegar, vou poupar, como o Renato Gaúcho fazia, que ele mesmo se poupava e nem viajava. Não, vou me poupar também. Ridículo. Mas é isso, eu acho que a gente está aqui para discordar mesmo, acho que é isso que enriquece a discussão, tanto que o Thiago está fazendo uma pergunta que a gente já um pouco respondeu, está perguntando o que vocês acham da gente colocar, a gente não, né? O Flamengo colocar o Verton no lugar do Matheus Gonçalves. Foi o que eu respondi quando o Giovanni me perguntou, Thiago. Eu acho que o Verton, na verdade essa opinião é do Giovanni, eu estou repetindo, só que o Giovanni falou em off. O Verton fez muito mais do que o Matheus Gonçalves e o Vitor Hugo com todas as oportunidades que eles tiveram. O moleque teve uma grande oportunidade e aproveitou. O que você acha, Ramon? O Matheus Gonçalves, ele fez alguns jogos bons aí quando ele entrou no Flamengo, cara. Alguns jogos, eu digo, alguns minutos, né? Só que ele tem problema de disciplina, e com o Tite isso não rola. Se o cara não estiver lá totalmente focado, com o Tite não vai rolar. Então acho que o problema dele é esse. Por isso que ele não tá. Inclusive eu achava que ele seria interessante, ainda mais nesse momento que a gente está jogando com o terceiro time, de
botar o garoto. Mas é disciplinar. O Vitor Hugo também jogou bem em 2022, mas isso já faz muito tempo. Sim, mas o Matheus Gonçalves ele não entrou mais. Ele não teve mais oportunidade nenhuma, nem de 2 minutos, 3 minutos. No Carioca ele entrou. Não, no Carioca ele entrou e com o time titular, que nem o Verto entrou aqui agora. Ele não entrou num time separado contra o Audax, que nem foi. E o Verto, para mim, nesses 12 minutos, soube aproveitar muito tempo com bastante intensidade, que é o que a gente quer ver. E só para dar um plá final, falando do Vitor Hugo, né, que eu não gosto, Daniel odeia ele, Ramon também não é fã. Enquanto o Gerson ele é o Coringa, que joga de primeiro volante, segundo volante, armador, ponta, o Vitor Hugo ele é o Coringa ao contrário. Ele não joga de meia, ele não joga de armador, ele não joga de ponta, nem ele sabe onde é que ele joga. Então, assim, vamos ver se o Berton tem mais oportunidade nas próximas partidas para desempenhar o futebol dele. Eu acho, por exemplo, para finalizar minha participação, que ele é um excelente jogador para começar jogando contra o Galo, por exemplo. Acho que a gente não perderia nada, porque o Bruno Henrique não está jogando bem, o Cebolinha machucado, ele jogando ali na ponta esquerda, como ele entrou assim, acho que seria um poupar o jogador, mas ao mesmo tempo botar alguém que rende mais. Porque ele tá rendendo mais que o Bruno Henrique, por exemplo. Quer dizer, rendeu nesse último jogo. O problema é ter 2 moleques no time, né? Vai ter o Verton e o Lohan. E o Lohan não vem aí jogando bem. Vai vir pressionado para esse jogo por conta da vaia da torcida. Mas esse ano enfim. é o ano do Enner. Amanhã, rumo ao Enner. É o ano do Enner. Vamos encerrar por aqui. A galera já foi saindo aqui. Vamos lá. Só pra gente poder, então, arredondar. O Flamengo amanhã volta a treinar. Então, provavelmente, a gente já vai ter uma noção de qual time o Flamengo vai levar para BH. Então a gente já pode até pensar num vídeo aqui e também pensar num vídeo aí sobre um pouco mais um raio-x do Matheus, do Marco Antônio também, que é uma contratação que provavelmente o Flamengo vai fechar. Queria agradecer a participação de todos que participaram, que tem poucas pessoas, mas vocês dois mais uma vez com uma disponibilidade aí de estar aqui de noite. Obrigado pelas participações também do Thiago, tá sempre participando de uma forma bem ativa aqui. Depois a gente pode marcar um dia de você entrar na live para a gente conhecer melhor e você comentar aqui fazer os seus comentários. E é isso, algum destaque final aí, Giovanni, Ramon? Estamos precisando de convidado. Então, realmente estamos precisando de um convidado. Eu só queria falar de quarta-feira, Flamengo e Atlético. Como eu estava falando, esse ano é um ano do Enner, cara. A gente não vai perder esse jogo, vai ser complicado. Vai ser o nosso terceiro time. A gente não vai perder, vamos empatar esse jogo lá, vamos trazer um ponto. 2 pontos por partida. Tá 2 pontos por partida aí, né? A média, né? Torcer pro Hulk meter o louco, ser expulso de novo, a gente arruma um pênalti, retranca total e ganha de 1-0. Foda-se. É isso. Giovanni, aí. Algum destaque final, placar do jogo, algum palpite, não? 1-0 Flamengo. Boa. Ramon. Então é isso, galera. Obrigado mais uma vez. A gente se encontra então na quinta-feira para falar um pouco desse jogo aí. Tem que ganhar, cara. Que empate. Não, a gente vai jogar um terceiro time, cara. Terceiro time. O empate lá tá ótimo. Cara, se o Flamengo ganha lá, eu vou ficar soberbo, cara. Porque ganhar do Galo lá, com esse time todo desfalcado, que o time tá querendo ser campeão. Se ganhar lá, eu vou comprar camisa de manga comprida na hora, pô. Aí é assim também. Acabou. Aí eu não quero nem saber. Aí é papo de renovar o sócio torcedor. Aí eu renovo na hora. Até eu renovo. Então fechou. Galera, eu acho que a camisa esgotou. Só pra gente finalizar, o Palmeiras está 2-0, só que o Rafael Veiga foi expulso. Então o Corinthians está com 1 a mais, mas... o que não quer dizer nada, tem pouco... que é o Corinthians, né? Temos 24 minutos, eu acho difícil, quase impossível o Corinthians pelo menos empatar, mas vamos torcer, né? Se eles conseguem arrancar esses 2 pontos aí do Palmeiras. Então vamos lá. Então vai lá, fala assim, vai Flagramável, vai Miguel. Miguel Flagramável. Vai Flagramável. Valeu, galera, um abraço, até a próxima. Valeu. Adeus, tchau.